Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Grupo Roden. Hoje estamos com duas convidadas que são a nossa agência King, a Ruby e a Dani, que estão aqui para bater um papo com a gente, para comentar como são esses desafios de trabalhar com uma indústria. Tá, meninas, sejam muito bem-vindas, que bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Lívia, é um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Até porque a nossa relação com a Roden começou contigo, né? Foi, é verdade. Nossa, nem lembro, né, Ruby? Quando que a gente começou? Foi no ano passado, né? Na FERSUL, no ano passado. Nossa, na FERSUL. E isso foi no início do, acho que março, né? Foi, acho que por aí. E aí a gente acabou mantendo contato e fomos nos aproximando. E em novembro nós Em novembro nós voltamos aí presencialmente para conhecer a Roden e vocês o trabalho da King de um modo mais ainda superficial. Sim. E começamos o trabalho ali em dezembro, nosso post ali, nossa conexão. Ai, foi verdade, é verdade. E meninas, então vamos lá. Eu queria uma apresentação da King pra gente conhecer um pouco. Vamos lá. A King já tem 13 anos de mercado e já faz uns 2 ou 3 anos que nós nos posicionamos com marketing voltado para indústrias. Então o nosso olhar ele vai desde um conhecimento profundo sobre essa indústria, o nosso método de trabalho é ir em loco, conhecer tecnicamente esse cliente para conseguir falar com propriedade, ter uma relação muito próxima com a indústria, inclusive já é a terceira vez que a gente vem aqui para imersões técnicas em praticamente 7, 8 meses de trabalho. Verdade. Né? Isso é muito importante. Então, o modo como a King trabalha é voltado para growth marketing, para resultado, mas sempre mantendo uma relação muito próxima com o cliente. Fazendo até uma analogia, é uma extensão do marketing do cliente. Vocês têm hoje um time de marketing interno e a ideia é que a gente seja aí um time de apoio, para que a gente possa trabalhar juntos de forma estratégica e sempre em parceria, né? Porque não tem outro caminho senão esse para ter resultados. Ô, Ruby, e conta um pouquinho, a King tem um nome bem específico, né? Que é fazer com emoção. Então isso é um dos nossos pilares dentro da King, de manter esse relacionamento com o cliente, né? Hoje é a nossa terceira visita aqui na Roden, então a gente tem essa imersão né, com o cliente, esse relacionamento, essa conversa. Então, os nossos encontros semanais também contribuem muito para esse relacionamento. Então, a King tem todo esse sentimento realmente de uma equipe que é uma extensão de vocês ali, lá em Florianópolis, né? Verdade, verdade. Não, e a gente sente essa parceria. E meninas, me diz uma coisa, e isso foi agora no recente, né? Já estão 7 meses, mais ou menos? Desde dezembro. E eu fiquei curiosa, assim, como que foi essa troca, assim, direcionamento para a indústria? Por que essa escolha? Queria que vocês comentassem um pouco. Sinceramente, porque eu particularmente, a Ruby e a Dani pode trazer o olhar dela. Eu acho mais fácil, porque é mais palpável. Porque a gente está falando de um produto que tem uma linha de produção, o cliente tem noção de custos e de público, tem clareza de público. Então, para a gente encontrar um público certo é muito mais fácil. Depois que a gente consegue acertar, entender a cadência, a rotina de marketing, testes, a gente vai ter muito mais assertividade com o marketing e com isso ter um resultado muito mais, eu acho mais fácil. Entendi. Né? Esse tipo, e aí eu nem me refiro à indústria, por exemplo, de roupas, enfim, mas a indústria mesmo voltar bem B2B mesmo. Então, pra gente, o fato de ser algo palpável e voltado para B2B é algo que a gente vem estudando, vem se capacitando, inclusive, e principalmente praticando. Quando a gente põe a mão na massa, a gente vai entendendo os caminhos para conseguir ter resultados, a gente tem cases muito legais. E acabou que, o que quer dizer fazer com paixão? Nós nos apaixonamos por marketing para a indústria, porque a gente foi acertando, e peraí, a gente tem mão para isso, vamos estar isso, né? Vamos focar nisso. Foi uma descoberta desde o primeiro cliente, e com isso nós acabamos focando muito mais no nicho de indústria. E, Ruby, eu vou começar com a Dani. Dani, quero que você se apresente. O que a Dani faz na King? Então, lá na King a minha trajetória ela é bem extensa, né? Tô há 7 anos já na King. Olha! Iniciei como redatora e depois eu entendi que tinha uma oportunidade na parte de performance.
E a Ruby sempre me trouxe, né, muita liberdade de crescimento dentro da King. Então, desde os 7 anos lá que eu comecei como redatora, aí eu estudei sobre performance, tráfego pago, né, me especializei em growth marketing, e o ano passado eu me tornei sócia da King. Então, eu venho de uma trajetória, assim, bem construída, né, muito em razão, assim, dessa força que a Ruby dá para todos nós dentro da King, né, de sempre focar no nosso melhor, né, no nosso crescimento. E desde então, hoje eu toco o setor de performance dentro da King. Então, hoje eu sou o sócio operacional, então toda a parte operacional da King sou eu que sou responsável, né, e principalmente na parte de resultados, né, na parte do BI lá, que a gente apresenta os resultados, eu faço toda essa parte, a parte logística ali desses resultados. A gente brinca internamente, inclusive, Lívia, que eu trago o cliente, óbvio que eu mantenho o meu relacionamento e atuo, né, dando suporte estratégico para a Dani, e ela mantém o cliente. O que é manter o cliente para a gente dentro da King? A gente quer ter uma trajetória longa com os nossos clientes. Com certeza, né? E a única maneira de manter o cliente dentro de casa é através de resultado. Então, tendo uma profissional como a Dani, uma profissional ímpar, focada nesse resultado diariamente, com um time totalmente capacitado, a gente consegue prometer. Não tem nada melhor do que vender aquilo que a gente tem de segurança. Com certeza. Então, eu tenho segurança de vender porque eu sei que a Dani vai entregar. O time da Dani vai entregar. A gente brinca muito com esse jogo internamente, né, Dani? De traz o cliente, traz o desafio, mas obviamente que também a minha inteligência estratégica e mão na massa com o time. Então, funciona dessa forma. E eu acho que é muito importante para qualquer empresa. Tu tem que ter uma liderança operacional e uma liderança mais voltada para gestão, para relacionamento, para vendas, para expansão. Então, quando você tem essas duas mentes ali pensando juntos, é muito mais fácil de performar e entregar valor para o cliente. Quando eu falo valor, é resultado. Exatamente. E, Ruby, comenta um pouquinho da tua trajetória. O que você hoje atua na King? Hoje eu atuo como CEO e Head de expansão, não apenas da King, mas também sempre olhando para novas oportunidades de negócio para a empresa, como também para os clientes. Então, eu olho muito para a parte de processo que eu posso trazer para a Dani no dia a dia, de novidades. Dani, tem uma ferramenta nova, tem um caminho novo. Então, a gente troca muito. Então, o meu olhar é muito também voltado para IA. Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação voltada para IA e negócios. Então, o meu olhar é muito para frente, o que o mercado tem para oferecer, trazer esse novo cliente. Também atuo mais na parte de gestão da empresa como CEO. Ai, que bacana. Tá, e gente, assim, voltado para essa questão do marketing industrial, né? Como é que é o jeito dessa comunicação? Ele é diferente, né? É diferente. E como é que você desenvolve isso? Não sei se vocês poderiam comentar algo conosco. Claro. O motivo pelo qual nós estamos aqui hoje é justamente para ter uma compreensão mais profunda sobre o posicionamento da Roden. É muito importante a gente saber, né? E também o cliente ter clareza do valor da marca, da percepção da marca. Então, a gente procura se aprofundar muito nesses detalhes. Quando nós começamos a trabalhar com a Roden, falando de forma específica, a gente tinha que colocar a mão na massa. Nós implementamos a Roden com ativação de campanha e tudo mais em uma semana, 2. Entre o Natal e o Ano Novo. Nossa, fizemos a implementação. Super desafiador. Tá. Ok, implementamos, está rodando. Então agora nós estamos numa fase mais profunda, inclusive com a Roden, de entender persona, de ter uma compreensão ainda mais profunda sobre o negócio, ter clareza sobre a percepção de negócio, vinda inclusive da direção, de quem está internamente, do cliente final. Inclusive nós estivemos há umas 2 semanas em Porto Alegre acompanhando a Roden no evento com arquitetos. Porque para a gente é importante conhecer o cliente do nosso cliente. Perfeito. Então a gente foi participar juntamente com a equipe da Roden para ter uma compreensão, para perguntar, para questionar, para interagir. Ouvir, né, as dúvidas, né? Exatamente. Então, como é que a gente procura trabalhar junto com a indústria? Desta forma. Primeiramente, com profundidade, tanto na relação com o cliente de compromisso mesmo, como também de conhecimento desse produto. Então, eu entendo que... E depois ter contato direto com o time de vendas. Marketing e vendas do cliente. Hoje, por exemplo, aqui na Roden, o fato de ter acesso à Lívia, que é diretora comercial, nossa, muda tudo. Porque tem a percepção dela, tem a percepção do time de marketing de vocês. Então, unir esse ecossistema, porque é muito comum, dentro de grandes empresas,
o diretor comercial e marketing estarem em momentos diferentes. Então a gente procura sempre se aproximar dessas duas frentes, marketing e vendas. Então um trabalho em conjunto. Em conjunto, com certeza. Eu não vejo outro caminho, senão conhecer o público final e ter proximidade com o cliente para poder pensar e atuar de forma estratégica. Perfeito. Ô Dani, comenta um pouco conosco como é que tá essas ações de marketing direcionado para revenda, que eu já ouvi que você tá desenvolvendo algo assim, né? Sim. Comenta conosco. Então, a gente tem feito aí algumas ações bem específicas para as revendas. A gente tem trabalhado uma comunicação, né, para o público final para procurar a revenda que vende a holding, né? Então, isso tem trazido bons leads, né? E a holding acaba gerando um relacionamento com a revenda. Então, eu tenho participado, né? Por isso que a gente sempre fala, o marketing e o comercial, eles têm que andar em conjunto. Então, toda essa estratégia, ele foi feito com uma dor do comercial sobre como é que a gente pode ter essa tratativa com a revenda, né? E aí surgiu a estratégia da gente fazer uma ação de marketing com tráfego pago para as revendas, focando realmente no consumidor para ir até a revenda procurar a holding. Então, isso tem trazido bons resultados, né? A gente sempre faz análises, busca, né? Sempre otimizar ali as campanhas, a parte de tráfego pago especificamente, muito em parceria com o comercial para a gente entender o que está dando certo, o que não está dando, o que a gente pode ajustar, né? A gente, inclusive, está na pauta aí uma nova landing page que a gente quer implementar a partir de agora com novas estratégias que a gente entendeu a partir das percepções do que já está ativo. Então, a King tem muito esse posicionamento, né, do growth. Então, sempre fazer novos testes, sempre buscar novos testes para a gente ir implementando. E foi muito legal, porque nas revendas, a gente como marketing e com o comercial fazendo essas reuniões, a gente consegue também ter a percepção do público final, né? Porque a revenda também é um público da holding, né? É uma persona da holding. Então, como é que é o relacionamento? Qual é a percepção que eles têm da marca holding? Então, isso contribuiu muito, né? Foi bem positivo, inclusive para nossa estruturação de marketing. Então, a gente ouvia a revenda falar sobre que o arquiteto chega lá na revenda e procura por holding, porque ele não abre mão da marca holding, né? A gente fez, inclusive, uma reunião com uma revenda lá do Acre, né? Bem longe aqui do sul, né? E o pessoal da revenda falou, o arquiteto já chega procurando holding, né? Uma marca bem posicionada aqui na região. Isso surpreendeu todo mundo. Poxa, né? Olha onde a holding chegou, né? No extremo, né, do país e as pessoas buscando. Então, é bem interessante, né, essa conexão, né, que a gente tem. E, lógico, com a parceria com o comercial, isso contribui muito para as ações de marketing. Não, e além dessa experiência que vocês tiveram de ir nas revendas, participar de workshop, seria isso? Sim, sim. A gente fez o workshop lá em Porto Alegre, né? Olha. Que a gente participou até para fazer uma análise realmente do público arquiteto. Foi feito um workshop exclusivo para arquitetos. Depois a gente participou também de uma feira. Não lembro o nome da feira? Foi na Construsul? Foi a Construsul. Foi Construsul. A gente também participou de uma feira em São Paulo. Foi a FEICOM ou a Revestir? Foi a Revestir. Olha! Eu passei um dia inteiro lá no stand com vocês, ouvindo, inclusive, o pessoal que chegou lá no stand, entendendo as dores, qual era o público, né, ideal para vocês. Entendi também os concorrentes, né? Eu fui nos stands dos concorrentes para fazer uma análise mesmo, claro. Uma pesquisa, uma análise para entender como é que o mercado está se posicionando, né? O que as pessoas estão buscando. Então foi bem interessante, que é essa imersão mesmo, esse contato que a gente tem com a marca, que isso faz completamente a diferença. A gente sair um pouquinho da frente do computador e fazer essas imersões. Olha que interessante, que bacana, que experiência, né? Vocês já tinham ido numa feira assim, voltada assim para Revestir, já conheciam? Não, na construção? Não. A Dani que primeira vez. Precisamente, eu fui para Porto Alegre. Da Construção. A gente dividiu. Eu fui na Revestir e a Ruby foi na Construção. Olha só que bacana. O que mais impacta em uma agência, 13 anos, né, no caso, que nem da King, a trabalhar com uma empresa que está aí com 90 anos? Eu acho que o ponto inicial, Lívia, primeiro que a equipe King já tem, a agência tem 13 anos, mas o time interno, ele já tem muitos anos de casa também, né? A Dani, que já tem mais 7 anos. Então, o fato de ser um time que já está com a holding desde o início, e a experiência que a King tem, e não só King, mas a minha também experiência pré-King, então já são 20 e poucos anos de mercado. Então, eu venho lá do offline, onde
onde para a gente, por exemplo, colocar uma placa numa rua, trabalhar um stand, a gente ia em loco para entender qual era o movimento das pessoas indo e vindo, né? Qual seria o ponto de impacto, o ponto inicial. Então, quando a gente tem experiência no off, né, em endomarketing, nós trabalhamos já com outras indústrias, assim como outras grandes empresas, inclusive com tanto tempo quanto a Roden de mercado. Olha. Então, quando a gente tem esse olhar por todo, né, o multicanal, o 360, é muito mais fácil de olhar para a Roden, para todas essas frentes. Por mais que a gente não atue hoje em endomarketing, por exemplo, a gente tem noção e contribui também com ações. A gente entende o ecossistema de vocês. Então, quando a gente tem uma compreensão maior sobre o ecossistema alinhado à nossa experiência com todos esses olhares, eu acho que isso é fundamental. E, obviamente, para a gente ter experiência em todos os aspectos, de fato, ter essa imersão e essa relação muito mais próxima com o cliente, com a Roden, de um modo geral. Inclusive, hoje, foi muito interessante, porque eu até saí da visita lá de Salete, falei, nossa, fechou meu ciclo aqui de conhecimento, porque sabe quando falta uma pecinha? Tá. Hoje a gente conheceu um pouco mais sobre a Eight Doors e sobre a Roden Doors, que pra gente ainda era várias novidades dentro do processo lá de produção e também de posicionamento de marca. Mas para não fugir aqui do foco da minha pergunta, empolgada aqui, né? Do foco da pergunta, eu acho que é uma construção. Toda a nossa experiência, várias empresas passaram pela agência já. Essa nossa afinidade com a indústria. Então, acaba que quando a gente identifica essa vontade, essa paixão, esse interesse muito maior por algo que a gente foi conhecendo, não apenas no ramo de vocês, mas em outros também, fica muito mais fácil. Então, primeiramente, esse olhar 360, depois toda a trajetória minha e também da equipe de mais de 13 anos de mercado, uma vez que a gente olhava lá atrás para outras frentes também. Não, maravilha. Qual que é o desafio de mostrar a inovação em produtos, muitas vezes invisíveis, que não é perceptível, né, para o público, né, para o consumidor final, e como tornar isso atrativo? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto, nós estamos numa era onde o influenciador tem um papel muito importante, e muitas vezes não é nem um grande influenciador, mas um micro influenciador, que no caso de vocês é o público final, e também o arquiteto principalmente. Inclusive, conversando com arquitetos, eles trouxeram a necessidade, inclusive, de conteúdos mais técnicos. Então, quando eu falo de conteúdo técnico, o técnico falar sobre aquele produto, o time de vendas detalhar aquele produto, o arquiteto falar sobre a aplicabilidade daquele produto, e o usuário final sobre o uso daquele produto, a sua percepção depois que está instalado. E eu acho que contar toda essa jornada de experiência com esse produto ela é muito importante, porque são percepções e sensações diferentes. Então, a Roden não vende uma porta, vende toda uma experiência. Então, é um acabamento alinhado ao móvel, não é uma porta. Porque quando você instala uma porta Roden, tem muito valor agregado. Não, com certeza. E eu acho que o grande desafio é justamente detalhar isso. E não tem melhor maneira do que quem incentiva a compra, obviamente, quem vai indicar ali para um público final. Mas também é importante trabalhar a marca como um todo, trabalhar o branding. Inclusive, é uma pauta muito frequente que a gente tem tido com vocês em como levar isso para o mercado. Agora, com o lançamento da Monumentale, que é uma porta extremamente monumental. É verdade. É monumental. Como levar tamanho e valor para o mercado. Então, inclusive... É um desafio, né? Exatamente. Primeiro, é claro que todo o aspecto tecnológico a gente pode explorar. Exato. Tem uma questão... Então, ter clareza do público acho que é o principal caminho. Então, primeiramente, ter clareza quem é que vai comprar esse produto, quem é que vai indicar esse produto e como eu consigo dar base, sustentar tanto para o arquiteto como também para o time de vendas. Então, ter um investimento mais efetivo nesse técnico, ele é super importante. Porque, mais uma vez eu repito, não é só uma porta. Né? Então, tem muito valor agregado, ele está nos detalhes, na tecnologia, na durabilidade.
mas principalmente na relação que a Roden como marca tem com o mercado, de ser uma marca preocupada com pessoas, que o mercado acaba percebendo isso, e também, no final, consegue se conectar muito mais. Verdade. Com esse aspecto. E no caso do arquiteto, muito mais alinhado à segurança que ele tem. De quando ele indica uma porta Roden, ele sabe que terá ali um técnico, um instalador, que vai finalizar aquela instalação, que vai fazer com que a experiência do cliente dele seja muito melhor. Com isso, ele vai indicar esse arquiteto porque, poxa, eu não me incomodei. Com certeza. Não tem nada mais complexo do que tu criar um projeto e ter problemas no final, ou então problemas com prazo, problemas com encaixe. Então, a Roden traz tudo isso. Traz excelência, traz qualidade e traz segurança técnica para a instalação. Então, levar esses aspectos como sendo os grandes diferenciais para o mercado através do marketing, com certeza é um caminho de sucesso, na minha opinião. Não, maravilha, é verdade. Muito bem. Dani, quais os canais digitais têm a gerar mais resultados no setor industrial? É o LinkedIn, é o YouTube, Facebook? Depende. Tá. Essa é a frase que ninguém quer ouvir. Depende. Por que depende? A gente tem que entender o público. Para quem que a gente quer comunicar, né? No caso da Roden, a gente tem o público de arquitetos, a gente tem o público de revenda. Cada público tem um tipo de consumo de rede social um pouco diferente, né? E também o jeito, né? Qual é a estratégia que a gente vai implementar? A gente quer focar em lead? A gente quer focar em branding? E cada estratégia vai ter um canal diferente. Então, é importante a gente entender qual é a estratégia que a gente quer. Qual é a estratégia que a gente quer? A partir daí, a gente entende os canais e quais são os canais que vão melhor trazer a performance. E aí, a gente vai fazer os testes, né? Que a gente cria o cenário ideal. Mas só depois da implementação da estratégia que, de fato, a gente vai ter os números e vai entender os resultados. Então, a gente entende o cenário e, a partir daí, a gente vai fazendo os novos testes para entender. Por exemplo, uma campanha de YouTube. É uma ótima campanha para branding. Trazer ali marcas, né, fazer um vídeo institucional, né, de repente fazer um jingle, né, então existem muitas marcas que utilizam, né, das campanhas de YouTube focando em brand, focando em fortalecimento de marca, mas, por exemplo, uma campanha talvez de revenda, ou talvez uma campanha de revenda, um LinkedIn talvez seja interessante, porque a gente consegue atrair um empresário, né? Porque a gente consegue fazer uma segmentação bem focada em empresário. Agora, por exemplo, um Pinterest, que também é um canal de rede de aquisição que a gente consegue trabalhar. Talvez ali a gente encontre o arquiteto, né? Que eles trabalham com muita referência ali dentro das redes sociais, principalmente do Pinterest. Então, assim, a gente precisa primeiro olhar o público. Onde é que está o público? Qual é a estratégia que a gente vai aplicar e a partir daí a gente vai fazendo as tomadas de decisão. Por isso que quando tu me pergunta, eu falei, depende. Depende porque são muitas frentes que a gente precisa analisar para a partir daí a gente tomar a decisão. Então, a gente tem que analisar. Sim, tem que analisar. Não existe uma resposta pronta, né? Depende. E nunca é igual para Nunca. cada cliente. A gente fala, o marketing para a indústria. Não tem um padrão, não tem uma receita de bolo. Então, é uma questão de compreensão de público, né, Dani? Sim. E testes. A gente tem um caso de um cliente onde no primeiro mês de trabalho, eu não lembro quantos testes, mas foram quase 100 criativos para tráfego pago, porque a gente tinha uma meta ali de X reais por custo por lead, a gente conseguiu atingir um mês e meio depois, mais ou menos. E isso acabou, dentro de 3 meses, o cliente conseguiu dobrar ali o faturamento. Olha então, isso. foi um dado que a gente tem assim com muito orgulho, mas realmente ele vinha de um cenário complexo por campanhas não efetivas e a gente arregaçou as mangas e vamos testar públicos e criativos. E aí no final a gente entendeu que aquele consumidor ele estava buscando parcelamento, financiamento. Ele queria o produto, não tinha como pagar à vista e a gente entendeu que trabalha para produto mais parcelado, ou seja, era tão simples. Só que até a gente chegar numa comunicação simples, né? E a gente teve que testar. Sim. Então, o óbvio, nesse caso, ele tem que ser testado.
E como a Ruby falou, não existe uma receita de bolo. É toda uma personalização. Quando a gente cria uma estratégia, é pensando num negócio, não necessariamente focando no nicho. A gente precisa entender um negócio para a partir daí criar a estratégia. Então, é muito importante a gente entender todas as frentes para que a partir daí a gente faça essa interação, né? E implemente a estratégia. E aí é um dado curioso do marketing que às vezes a gente aposta muito numa estratégia, a gente fica muito empolgado com a estratégia e às vezes não dá certo, mesmo que a gente crie o cenário ideal, vai funcionar, e às vezes não dá certo. Porque a gente é muito baseado através do growth, através dos testes, né? Então a gente só consegue entender e validar uma estratégia a partir dela estar rodando. A gente só consegue dizer, ok, funcionou quando ela rodou. Então, é o dado curioso do marketing. Infelizmente, a gente nada em um oceano bem caótico, né? Porque não é mar calmo no marketing, é testes em cima de teste. E constância de investimento Muito também. constância. Que não pode investir, pausar, parar. Então, o importante é sempre ter campanhas ativas de segurança, que são aquelas campanhas que dão resultado, e incansavelmente continuar testando com novas possibilidades, para que aquela performance, a gente sempre consiga aumentar a visibilidade, aumentar o número de leads, reduzir o custo, né? O custo. Então, são testes contínuos, né? Então, são testes contínuos. Então, com isso a gente tem resultado. E meninas, assim, quando vocês vieram conhecer a Rodem, o que foi que mais chamou a atenção de vocês, assim? Que teve o primeiro, já é a terceira visita, né? O que destacou para vocês, assim? Porque são vários segmentos, né? Temos esquadria, nós temos refrigeração, nós temos a linha branca, as portas. Hoje foi aprofundar um pouco na exportação, né? Exatamente. Eu acho que fui a primeira que vim, ainda negociando aqui com vocês. Mas o que mais me conectou com a Rodem foi a história. Olha só. Eu acho que o storytelling, ele conecta. E quando eu voltei, nós não tínhamos fechado ainda, eu falei, Dani, quero muito trabalhar com a Rodem. Que legal. Porque eles têm uma história linda. Eu cheguei na recepção, tinha toda a história. Eles já produziram cadeiras. Eu cheguei tão empolgada, já contando várias coisas que vocês tinham me falado aqui. Então, eu já cruzei os dedos. Espero que a gente feche. Porque eu acho que quando uma empresa tem uma cultura forte, e vocês têm, baseada em trabalho e valores, e eles estão alinhados aos nossos, para mim não tem cliente melhor. É quando a gente vende algo que a gente acredita. E a Rodem, desde o seu princípio, foi um sonho, foi muito suor ali. E quanto mais a gente conhece, mais a gente se conecta e mais a gente admira. Então, trabalhar com uma marca que a gente admira não tem preço. Isso é realização. Nossa, Ruby, é verdade. Que legal, que bom saber disso. Ruby, então, como funciona a integração do IA no fluxo de trabalho do dia a dia? Perfeito. Já faz mais ou menos um ano atrás, mais ou menos, a gente estava com aquela pressão, tudo tem que implementar IA, tem que implementar IA, eu tenho que produzir mais, eu tenho que produzir mais, eu tenho que fazer mais. E essa pressão, felizmente, ela está um pouco menos acelerada, né? Então, eu venho inclusive dando alguns cursos sobre essa área, em parceria com o Sebrae, que são bem legais, e até estive em Brusque recentemente. E o que eu tenho tenho falado para esses empresários, também aplicado e falado internamente na King. Para a gente poder aplicar IA, claro que tem o ChatGPT, tem o uso no nosso dia a dia, mas a aplicação da IA no processo, já falei processo, né? Eu preciso ter um processo desenhado, uma estrutura, para a partir dali otimizar o meu tempo, a minha atividade usando IA. Então, o que eu mapear o que eu faço hoje, como rotina, e aos poucos ir implementando. Então, falando sobre, por exemplo, produção de conteúdo. Então, se você criar hoje um agente, por exemplo, no ChatGPT, você for criar ali um agente de conteúdo para a Rodem, e eu colocar ali arquivos, documentos, informações ricas e dados relevantes e fiéis, eu posso construir textos com base em informações reais, ou seja, eu vou criar um prompt bem estruturado, ou seja, o segredo do conteúdo é criar um bom comando.
é mais ou menos quando você vai pedir algo para alguém na tua equipe. Imagine que tu vai pedir lá pro teu assistente ou para um colega uma atividade. Tu não tens que preencher um briefing? Sim. Mesmíssima coisa. Então imagine que esse teu agente, ele tem informações sobre Roden conteúdo, ele sabe tudo sobre a Roden, tem todos os catálogos mapeados, e você vai pedir para essa IA, para o ChatGPT, no formato de prompt. Você vai briefar. Então ele vai somar o que você está precisando. Aí tu vai trazer ali o que você quer, para quando você quer, como você quer, com uma referência. Ele vai te ajudar a gerar esse conteúdo de forma muito mais consistente. Aí um outro ponto é nunca aceitar de primeira aquilo que ele te entrega. Questiona. Pense que o teu agente, ele é teu assistente, ele é teu suporte. Conversa com ele, interage com ele. Faça brainstorm com o teu agente de IA. É surpreendente o que a gente consegue ter a partir de uma conversa com a gente. Então, a primeira resposta nem sempre é a resposta ideal. Falando sobre dia a dia de conteúdo, que é algo que acho que todo mundo acaba usando hoje. Agora, olhando o IA para processo de vendas, hoje é possível, por exemplo, integrar dentro do site um agente, um chatbot. Ele utiliza recursos de IA também com uma conversa muito mais fluida. E esse agente, ele pode ser pelo WhatsApp, pode ser até mesmo direct do Instagram ou Messenger do Facebook, como também um bot ali integrado no teu site. Esse atendimento desse agente com IA, ele não é aquele chatbot convencional. Ele fala com tamanha fluidez que parece um atendimento humano. E o mais interessante, ele te faz perguntas de forma fluida, pega os teus dados, cadastra no CRM, faz um resuminho ali daquela conversa, manda para o time de vendas, distribui. Eu posso fazer follow-up através desse agente. Então, para vendas, ele é maravilhoso. Eu posso criar toda uma jornada de vendas inserindo ações de IA dentro desse processo. Então, um outro ponto também, dispara em massa com a gente IA hoje. Eu posso pegar uma base de clientes que tenham, por exemplo, uma característica em comum, por exemplo, o lead que entrou nos últimos, enfim, que entraram nos últimos 30 dias procurando a porta cinza. Eu posso pedir para esse meu agente fazer uma comunicação para esse lead, falando sobre algo específico sobre aquela porta cinza, sobre a aplicação, sobre um case, enfim. Eu faço esse disparo em massa. E a própria IA vai fazer essa venda. E quando esse lead, esse possível cliente levantar a mão, ela direciona ali para o time de vendas. Então, o time de vendas que estaria ali falando com o cliente por cliente, ele pode responder apenas aquela pessoa que tem interesse na tal porta cinza, por exemplo. Sim. Então, eu trouxe duas aplicações aqui de uso de IA. Então, são infinitas as possibilidades. Nossa, como contribuir. Criação de conteúdo rico, a aplicação, por exemplo, do produto a uma estrutura. Hoje, dentro da arquitetura, eu posso pegar um espaço vazio e aplicar a porta Roden. Então, a gente pode trazer aplicações de produtos também em imagens. Hoje, muitas das imagens que a gente faz dos criativos de vocês, inclusive vídeos, nós utilizamos a locução IA. Olha só. Então, a gente faz a locução IA, assim como também edições, aplicações do produto. Então, hoje, dentro da King, nós usamos muito, capacitamos muito o nosso time, e dentro de qualquer empresa é possível otimizar muitos processos. Imagina, né? Então, eu acredito que a visita de hoje vai contribuir com muitas ideias. Eu imagino, tem a outra colega que está ali já anotando tudo, registrando tudo para desenvolver. Bastante coisa, bem novidade aí, né? Com certeza, né? Ainda mais com esse universo IA, com novas ações de marketing, novos produtos. Verdade. Enfim, eu acho importante estar sempre atento a tudo que está surgindo, porque são muitas coisas. Com certeza. E ter calma e tranquilidade, porque líderes, gestores, profissionais de marketing, nós precisamos, eu falo sempre, que ser generalistas para conhecer um pouco sobre tudo, mas especialistas para agir, para pedir, para decidir. Perfeito, maravilha. Meninas, fiquei muito feliz com a visita de vocês tirarem esse tempinho pra gente conversar. Nossa, venham sempre, toda a vida assim pra gente conversar e bater um papo,
né? Contar as novidades, isso é importante. Isso é Adorei legal. participar. Lívia, bom. muito obrigada Imagina. pelo convite. Adoramos a visita, como sempre, né? E até a próxima. Então. Muito Até a obrigada. Muito obrigada, muito Imagina, obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, Ruby. Obrigada por você ter ficado conosco aqui em mais um podcast da Roden. Te espero na próxima. Tchau!